Olá! Vamos combinar, né? Chegar em casa e ver aquela carta do órgão de trânsito esperando. Dá até um arrepio. Mas calma, o que são exatamente essas cartas? Hoje, a gente vai desvendar de vez as duas principais notificações que todo motorista precisa conhecer. E olha, entender isso pode fazer toda a diferença. Beleza. Então o ponto de partida é esse. Uma infração de trânsito foi registrada. E agora? A partir daí, uma máquina burocrática inteira começa a funcionar e a principal forma de comunicação é por carta. Mas afinal, como é que essa conversa funciona na prática? Vamos acompanhar essa jornada, etapa por etapa. Então, antes de qualquer coisa chegar pelo correio, o primeiro passo acontece lá dentro do órgão de trânsito. É um documento interno, o famoso auto de infração de trânsito, o AIT. É ele que dá o start, sabe? É o registro oficial que bota todo o processo para rodar. Então, essa jornada que a gente está traçando sempre começa aqui, com o AIT. É esse registro que, digamos, acende o pavio e dá início a toda a comunicação oficial. É o evento que põe tudo em movimento. Ok, processo iniciado. E aí vem a primeira carta oficial. E é aqui, nesse momento, que a confusão geralmente começa para muita gente. Por isso, é super importante entender direitinho o que é essa primeira carta. A notificação de autuação, ou, para facilitar, a AN. Atenção aqui porque este é o ponto principal. O que é a ANA? Ela não é a multa, não é um boleto para pagar. Pensa nela como um aviso, olha, abrimos um processo sobre uma infração no seu nome. É a acusação, entende? Ainda não é a sentença final. E falando nessa primeira notificação, Naná, tem uma regra, que é tipo a regra de ouro. Um detalhezinho que pode literalmente virar o jogo. É, sem exagero, a informação mais crucial sobre essa primeira carta. E o detalhe é esse. 30 dias. É isso mesmo. Pela lei, o órgão de trânsito tem no máximo 30 dias contados lá da data da infração para enviar a notificação de autuação. E aqui está o pulo do gato. O que vale é a data em que eles postaram a carta nos correios, não a data em que ela chegou na sua casa. E por que isso é tão importante? Porque se o órgão de trânsito perder esse prazo, o processo inteiro perde a validade. Simples assim. O auto de infração é arquivado, a multa já era, deixa de existir. É um detalhe técnico, mas com uma consequência, olha, enorme. Pronto, com essa informação, a nossa linha do tempo ganha o segundo ponto fundamental. Entre o registro da infração e o envio do primeiro aviso, a lei coloca essa barreira, esse prazo máximo de 30 dias que não pode ser ultrapassado. Muito bem, vamos avançar então. Se a primeira etapa aconteceu direitinho dentro do prazo, aí sim vem a segunda carta. E essa é a notificação de penalidade, a NP. Agora a conversa fica um pouco mais séria. Agora sim a gente está falando da multa de verdade. Se não foi feita nenhuma defesa lá atrás ou se a defesa foi negada, a ANP chega como a conta para pagar. É ela que oficializa a punição, o valor em dinheiro, os pontos na carteira, o que for, e claro, já vem com código de barras para pagamento. E com a chegada da ANP, a nossa linha do tempo do processo padrão fica completa. Olha só a lógica. Começa com o registro, o AIT, depois vem um aviso, a ANA, e por fim a penalidade, a ANP. É uma sequência que a lei exige que seja seguida, passo a passo. Ok, entender o caminho das pedras é a primeira parte, mas agora vamos ao que interessa. O que dá para fazer em cada etapa? Porque cada uma dessas cartas abre um leque de opções, de decisões que o proprietário do veículo pode tomar. A diferença entre as duas é a chave de tudo. Pensa assim. A ANA, a primeira, serve para informar. Ela dá a chance de se defender ou de indicar quem estava dirigindo. Já a ANP, a segunda, vem para penalizar. E aí as opções são pagar ou recorrer da decisão. Então, quando chega a primeira carta, a ANA, basicamente existem duas coisas a fazer. A primeira é a defesa prévia, é a chance inicial de contestar, de apontar algum erro no auto de infração, por exemplo. A outra opção é a indicação do condutor, que é quando o dono do carro informa, olha, não era eu dirigindo, era outra pessoa. Agora, se a carta que chegou foi a NP, a multa, as opções são outras. A primeira, claro, é pagar a conta, que geralmente vem com algum desconto para quem paga antes do vencimento. A segunda opção é recorrer na JARE, é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Aqui o recurso é mais completo, dá para discutir o mérito da questão, os detalhes do que aconteceu. Certo. Mas e quando a vida real acontece? Vamos falar de uma situação que, olha, é super comum.
O que fazer quando essa linha do tempo perfeitinha não acontece e uma das cartas simplesmente não chega? Essa frase é um clássico. A pessoa recebe direto a multa, ANP, e fala: mas essa é a primeira carta que eu recebo, eu nunca recebi o aviso antes. É uma situação de muita frustração, né? E aí, como fica? E aqui está o ponto central para resolver isso. O processo legal não é uma opção, é uma obrigação. A lei é clara. O órgão de trânsito tem que enviar as duas notificações. É uma garantia do direito de defesa. Uma não pode, de jeito nenhum, substituir a outra. Então, qual é o caminho? Primeiro passo: investigar se a primeira carta, AN, foi mesmo enviada. Os órgãos de trânsito precisam ter esse registro de postagem. Se ficar provado que ela nunca foi enviada, pronto. Isso vira um argumento poderosíssimo para anular a multa. Essa falha no processo tem que ser o foco total do recurso. Resumindo a história toda, a grande lição é essa. Lembrar sempre: NA é o aviso, é a chance de se defender logo no começo. NP é a cobrança, é a chance de recorrer de uma decisão já tomada. São duas fases diferentes, com direitos diferentes em cada uma. Entender isso é o que protege o motorista. Saber como o processo funciona já é meio caminho andado para se defender. Mas quando a notificação de penalidade chega, o problema pode não ser só o dinheiro. Fica a pergunta no ar: além do boleto, que outras penalidades essa segunda carta pode trazer para a vida de um condutor? A história, na verdade, não acaba por aqui.